Bom dia, meu nome é Paulo, sou aluno de engenharia na faculdade UniFG, que se localiza em Recife. A entrevista que eu fiz foi com o senhor Stevenson Filho, de 31 anos, supervisor de manutenção, formado em engenharia mecânica e atuando na Tecon Suap como supervisor. Não foi possível gravar em imagem nem em áudio a nossa entrevista porque foi no ambiente de trabalho e devido ao decorrer das atividades não era possível. Foi sendo feito em partes. Aí eu vou aqui agora comentar o que foi abordado na nossa entrevista. As questões e as respostas que ele deu. A primeira pergunta que foi abordada foi como ele decidiu seguir esta carreira. E a resposta dele foi: a escolha pela carreira foi devido ao gosto de máquinas, aliado com a facilidade de aprendizado na escola da área de exatas, visando sempre trabalhar com algum ramo da engenharia, a qual pudesse sempre estar próximo do que sempre gostou. A segunda pergunta foi: qual foi a sua formação inicial? Qual curso ele precisou fazer para poder seguir a carreira que ele desejava? Ele disse que a primeira formação foi o curso técnico em eletromecânica realizado no Senai, onde pude vivenciar muitas experiências práticas, tendo certeza de que seria aquela atividade profissional ao qual almejaria trabalhar ao longo da sua carreira. Então é o seguinte, aí ele fez esse curso e teve a certeza de que essa era a carreira na qual ele queria seguir. A próxima pergunta foi: que experiências profissionais anteriores contribuíram para chegar à sua decisão, à sua posição atual? A resposta dele foi a seguinte: atuando na área de gestão, anteriormente tive muitas experiências de aprendizado apenas com a observação de vários chefes, onde consegui e ainda tento me modelar com as atividades positivas, onde consegui aprender avaliando e tirando dúvidas e pedindo aconselhamentos. Então, como ele viu as pessoas que exerciam a função na qual ele almejava, ele correu atrás de conselhos, de experiências, de vivência também, para poder ter a certeza que era isso que ele queria mesmo. E ele gostou e continuou. A próxima pergunta foi: qual a sua posição atual, o cargo que ele exerce e quais são as suas principais atividades no dia a dia no trabalho? Como eu já disse no início da entrevista, ele é supervisor de manutenção e ele respondeu que ele é responsável por supervisionar e coordenar todas as atividades de manutenção no turno de trabalho, garantindo que os equipamentos e instalações estejam em bom estado de funcionamento e segurança. As suas atribuições incluem planejar, executar, controlar e avaliar as atividades de manutenção, tanto corretivas quanto preventivas, dependendo da situação dos equipamentos durante o turno. A próxima pergunta foi: que tipos de projetos costuma desenvolver? A sua resposta foi: projetos de melhoria que visam melhorar o funcionamento dos ativos, equipamentos no geral, tanto na parte elétrica quanto na parte mecânica, sempre buscando a melhor condição para o equipamento, reduzindo o tempo de paradas e emergências, as famosas corretivas, e garantindo a maior segurança possível para o operador, desenvolvendo ou continuando projetos na prática como exemplos, desde situações de instalações de sensores de parada até mesmo mudanças de dimensionamento no conjunto de redutores, entre outros exemplos, que são partes do equipamento na qual a indústria trabalha lá. Eles usam muitos sensores e redutores. Redutores são tipo umas engrenagens, um motor que faz com que os equipamentos rodem. Aí a próxima pergunta foi: quais são os maiores desafios da sua profissão? E a resposta dele foi: o maior desafio é lidar com pessoas e conseguir extrair o máximo da equipe, em diversas funções distintas, fazendo com que todos aprendam e se mantenham disciplinados, tornando-se cada vez mais profissional, adequado e sempre em processo educativo de evolução. Pelo que ele me explicou, o mais difícil não é nem planejar montar essas coisas, é lidar com pessoas. Porque dependendo do dia, a pessoa pode chegar estressada, com problemas em casa,
e pode acabar afetando o trabalho ou pode até se acidentar. Aí ele tem que ficar com maior atenção nessa questão. A próxima pergunta foi: quais as competências e qualificações para exercer seu cargo? Ele disse que, é claro, tem que ser formado em engenharia, voltado para a área de manutenção, e ser um bom gestor, ter uma boa comunicação entre os funcionários, para poder dialogar, delegar e achar soluções para resolver os problemas. A próxima pergunta foi: e em termos de competências interpessoais, o que você me diz? Aí ele disse, a resposta dele foi a seguinte: capacidade de lidar com situações de pressão. Tal função é necessária muita tomada de ação, visando sempre em prol da lucratividade da empresa, segurança e preservação da saúde do colaborador, possuindo sempre um comportamento íntegro e respeitável por toda a sua equipe. Ter uma excelente comunicação, empatia e, fundamentalmente, trabalhar em equipe. A próxima pergunta foi: que conselho daria a alguém que pretende entrar nessa profissão? A sua resposta foi a seguinte: dá a devida importância no período de formação e aprendizagem das pessoas, pois não podemos negligenciar esta área de atuação. Se tornando um gestor, seu ferramental passa a ser homens. Portanto, é necessário, desde a base, entender e saber lidar com a equipe, sabendo extrair 100% da capacidade de todos. Ou seja, ter uma boa relação com a equipe, claro, procurar sempre conhecimento através de estudos e melhorias, porque a tecnologia está sempre avançando. A próxima pergunta foi: como vê o mercado atual para esta profissão? A resposta dele foi a seguinte: o mercado está aquecido, porém atualizado. É necessário se atualizar referente às mercadorias e ferramentas novas. Foi praticamente uma parte da resposta que ele deu anterior, né? Que a pessoa tem que sempre estar se atualizando, porque a tecnologia vai sempre avançando. E que esse mercado está em aquecimento e crescimento, devido às várias implantações de tecnologias nas indústrias hoje em dia. A próxima pergunta foi a seguinte: existem áreas emergentes ou especializações promissoras? A resposta foi a seguinte: existe sim, principalmente em cursos de extensões na parte de automação, ao qual agrega muito o setor mecânico. A automatização de processos visando diminuição da mão de obra e garantia de funcionamento de equipamentos por mais tempos ininterruptos. Como as novas tecnologias têm influenciado na sua profissão? Essa foi a próxima pergunta. A sua resposta foi: como citei anteriormente, na chamada indústria 4.0, estamos vendo uma evolução muito repetida no processo industrial, onde a automação vem evoluindo e sendo introduzida de vez no campo industrial, onde quem trabalha na parte da manutenção é necessário acompanhar, senão fica ultrapassado. Esta chamada nova tecnologia, entre aspas, que deve de nova não tem mais nada. Hoje é a realidade e impacta diretamente e indiretamente no setor de manutenção. Portanto, é necessário atualizar-se, caso contrário, não se enquadraremos mais no mercado. Ou seja, ficarão obsoletos. Porque sempre tem que ficar buscando conhecimento, devido ao avanço muito rápido da tecnologia. A próxima pergunta foi a seguinte: que mudanças prevê para o futuro da sua profissão? A sua resposta foi: será necessário, como mudança fundamental, se aprofundar na elétrica, funcionamento elétrico e híbrido. O conhecimento somente mecânico ficará ultrapassado. Esse seria a principal mudança em vista. Realmente, até mesmo lá onde ele trabalha, está tendo muita mudança de equipamento e muita evolução para a parte elétrica e híbrida. Aí se ele ficar só na mecânica mesmo, vai ficar ultrapassado. Por isso que ele vem sempre tocando no assunto de correr atrás de conhecimento. Nunca ficar parado, senão vai ficar ultrapassado. A próxima pergunta foi a seguinte: pensa em continuar na mesma área ou pretende explorar novas funções? A sua resposta foi:
Sim, pretendo permanecer na área, porém buscando essas atualizações curriculares para não fixar ultrapassada no mercado. E ele também falou que pretende correr atrás dessas atualizações porque ele quer chegar um dia a gerente de manutenção. E para isso ele precisa de muito conhecimento técnico. A última pergunta foi a seguinte: que legado gostaria de deixar na sua profissão? A sua resposta foi: o legado de sentir valorizado não somente como profissional dentro de uma empresa, mas para os colaboradores, ajudando sempre todos, sem exceções, a crescer e de se desenvolver profissionalmente, fazendo jus ao que queria que fizessem com minha pessoa. Ou seja, ele quer não só correr atrás da carreira dele, ele também quer deixar uma marca nas pessoas como profissional e como pessoa também. Ele quer servir de exemplo. E eu gostei dessa resposta dele. É muito parecida no qual eu também pretendo seguir. Bom, essa foi a entrevista que eu fiz com o senhor Stevenson. Peço desculpas, porque é a minha primeira vez. Aí eu, às vezes, fico me enrolando, nervoso. Não pude gravar, como eu disse no início da entrevista, devido ao decorrer do trabalho. Eu só consigo ter contato com ele no trabalho. Mas eu espero que tenha sido uma entrevista conclusiva, que dê para vocês entenderem. Muito obrigado e aqui eu me despeço.